Queridos, aqueles que estão acompanhando nossa série de sermões no livro de Romanos, chegamos agora no texto de Romanos 7, do versículo 14 ao 25, onde talvez Paulo faça uma das suas maiores e mais difíceis e até controversas declarações. Uma declaração que parece que é conflitante e contrária a tudo que ele disse até agora. Parece que Paulo deixa de lado os seus livros, o seu conhecimento, a sua história, o que ele entendia, e ele fala do seu coração. Parece um homem contando a realidade, a dor e a angústia que viver lutando nessa vida contra o pecado traz. Por isso, ao olhar esse texto, eu tenho muita, mas muita crise. Porque ele não é um texto lógico. Ele não caminha na lógica que Paulo estava vindo até agora. E ele nos leva a uma tensão muito grande. O que Paulo está falando? Quem é esse homem que Paulo está citando aqui? Por isso eu quero ler o texto com você e quero te convidar para a gente caminhar nessa crise. E que espero que ao final dela seja um tempo de cura de Deus. 14 diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Deus, as palavras deste homem, a quem nós temos uma profunda admiração, são realmente intrigantes. E eu peço que nessa hora o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, para não entendermos aquilo que o Senhor não permitia e não permite e não permitirá que entendamos errado, mas que saiamos mais próximos do Senhor, te desejando mais depois dessa palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Qual o problema dessa palavra, dessa passagem? O problema dessa passagem é que ela não parece ter nenhuma coerência com o que Paulo está dizendo até agora. Paulo vem dizendo de uma idealidade, de viver uma vida com Cristo. Paulo vem falando da gente lutar contra essa postura do pecado, viver em Cristo Jesus, uma nova criatura, uma nova ação.
Essa passagem está falando de quê? Do conflito de alguém convertido ou de alguém não convertido? Porque se for alguém convertido, como é que alguém que é liberta do pecado, como diz lá em Romanos 6,18 e versículo 22 também, dizer que continua escravo e prisioneiro do pecado, como está agora no versículo 14, 23 e 25? Como pode, então, se é alguém, então, não convertido, como pode alguém não convertido, que é inimigo da lei de Deus, declarar que amam a lei dele, que deleita nela? Isso tem uma contradição, tem alguma coisa errada. Essas duas posições são inaceitáveis. Será que é um porquinho bem intencionado? Ou um gatinho com dupla personalidade? Sim, porque o porquinho, ele externamente pode ser limpo. Mas internamente, a essência dele é de porquice. E se você soltá-lo, ele vai para a lama, porque este é é a sua lei, é a sua natureza. Agora o gatinho não, o gatinho é esse que, se você o solta, ele vai pelos lugares limpos, mas se ocasionalmente acontece uma sujeira, automaticamente ele começa a ter a postura de limpeza. Mas Paulo está dizendo uma coisa contrária a isso. Paulo não está dizendo assim, eu quero fazer o mal, mas eu sei que tem que fazer o bem. Paulo não está dizendo, olha, eu sou um porquinho que gosto de fazer o mal, mas eu sei que tem que fazer o bem. Não. E nem um gatinho que sabe que tem que ser limpo, mas que gosta de fazer as coisas erradas. Ele está dizendo, eu sou um gatinho que dentro de mim eu quero ser limpo, mas quando eu me vejo, eu estou sujando. Há uma porquice dentro de mim. Eu estou vivendo essa crise de identidade. Em alguns momentos eu ajo assim. E de todas as consultas que fiz, os autores que procurei, 5 deles creem que Paulo estava falando dele mesmo. Estava falando não da sua experiência como uma coisa de prática, mas a sua crise interna, sua luta interna. E apenas um acredita plenamente que estava falando dos tempos que ele era apenas um judeu. Então, eu creio que quando eu olho para esse texto, eu me vejo e me identifico com as palavras de Paulo. Você se identifica? Quando você olha a sua vida e vê a perfeição de Deus, o propósito de Deus, os planos de Deus, e quando você quer fazer, você não faz. Quer viver, você não vive. Tanto Stott quanto Hernandes Dias Lopes dizem de 2 características que o texto tem que leva a crer que ele está falando dele mesmo. Primeiro, a mudança de tempo verbal. Até então, ele estava dizendo do passado, mas agora ele fala do presente. Eu sou, eu faço, eu quero, eu não posso. Essa ideia de que ele está citando um tempo real ali, de hoje, desse tempo atual. E essa mudança de situação também. Ele não fala de uma coisa impessoal, está falando da sua experiência pessoal, de apresentar o seu próprio dilema e colocar dentro dessa situação os seus problemas e a sua luta interna. Paulo está descrevendo aqui um homem em conflito. Um homem que olha para si e olha para o ideal de Deus e vê que o ideal de Deus é totalmente diferente. Ele quer viver isso, mas não consegue viver isso. Primeiro conflito está aí no versículo 14 e depois o 21, 22, 23, que é o conflito entre a lei da natureza de Deus e a natureza que este homem encontra em si. Sabemos que a lei é espiritual, versículo 14, eu contudo não sou. Ou Paulo vai dizer que não é espiritual? Se Paulo diz que não é espiritual, eu sou o quê então? Pois se fui vendido como escravo ao pecado. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Aí no versículo 21 ele vai dizer, assim encontro esta lei que atua em mim. Que lei atua nele? A lei de Deus. Então a lei de Deus está atuando dentro dele,
Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Queridos, com toda a dificuldade que o texto traz, mas é muito difícil eu distorcer esse texto e dizer que ele não está falando de uma pessoa que não seja ele mesmo. E é difícil eu dizer que ele está falando de um porquinho. Porque porquinho não tem a lei de Deus nele. Porquinho tem a lei do seu instinto. Porquinho vive do jeito que ele quer. E ele tenta agradar os outros para poder fazer uma cara de limpo. Mas quando ele tem oportunidade, ele quer fazer o mal. Porquinho é assim. Eu me lembro. Minha mãe dizia assim, meu filho, sábado à noite, estou indo dormir. Benção, mãe. E eu queria que a minha mãe dormisse. Que é importante o sono reparador. Por quê? Porque o porquinho aqui queria fazer o quê? Vazar. Queria ir para a night. No meu tempo a gente usava essas expressões. E quando a mãe falava assim, você não vai sair não, meu filho? Não. Qual era o compromisso que eu tinha com a minha mãe? Nenhum compromisso que eu tinha ali. Eu tinha compromisso com o meu instinto. E o meu instinto dizia assim, segura as ondas, faz de conta, deixa ela dormir, que quando ela estiver no sono, você vaza. É isso. Isso é porquinho. Mas Paulo não está dizendo que ele tem esse instinto de porquinho, ele está dizendo, a lei que está dentro de mim, eu tenho prazer nela, eu quero vivê-la, mas o que eu encontro é exatamente uma luta, porque eu quero viver isso, tem algo dentro de mim desejando viver isso. Mas eu não vivo, não acontece, não realiza. Aqui eu faço uma pausa. Se você não tem essa tensão entre olhar o ideal de Deus, dentro de você uma crise, porque você quer fazer o certo, você ama a vontade de Deus, mas você se vê fazendo algo errado, se você não tem essa tensão, aí eu digo para você, você ainda não conheceu o poder de Cristo regenerador. Porque, sinceramente, só pode ter essa tensão quem é aquele que experimentou uma nova lei, essa lei de Deus, que conflita com esse instinto de carne que existe dentro de mim. E que os dois brigam entre si numa guerra campal. Mas que eu olho para essa lei, eu tenho prazer nela, mas ela é tão grande e tão imensa, maior do que eu. Primeira parte está dizendo esse conflito da natureza dessa lei com a minha natureza, que é a tensão do que os teólogos chamam de o já, mas ainda não. Duas forças opostas. Na justificação, nós fomos libertos da culpa do pecado, os teólogos dizem. Na santificação, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Mas só na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Culpa, poder e presença. A culpa nós somos libertos quando Cristo nos alcançou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 vai dizer isso. Então não tem mais condenação, não tem mais culpa. Mas agora o processo de Deus em nós é um processo de santificação, onde nós estamos sendo transformados e o poder que ainda há do pecado em nós está sendo destruído passo a passo. E essa é a luta constante. Mas essa presença do pecado só será dissipada na glória, quando o meu Redentor que vive, vier e trouxer com ele todo o seu poder e fazer subjugar
todo o império das trevas e ali vencer a morte, o diabo e a acusação, e assim eu verei e serei como ele, glorificado em corpo. Mas enquanto existe esse tabernáculo aqui, enquanto existe esse corpo aqui, ainda eu lido com o desejo de ser glorificado como ele é, viver como ele quer que eu seja, mas ainda nesta carne, viver essa luta da fragilidade humana. Segundo conflito que ele vai dizer é entre saber e fazer. Versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Está dizendo que há uma esquizofrenia dentro da gente. O gatinho que age como um porquinho. E aqui é uma coisa interessante. Eu conheço muitos crentes que conhecem tudo da Bíblia. Todos os versículos. Tudo. Tem teologia para tudo. Tem resposta para tudo. Tem peso para colocar em todo mundo. Sabem tudo o que se deve fazer. Mas tem a mesma crise do que não sabem. Não conseguem fazer. Não conseguem viver. A crise aqui é exatamente essa. Nem o conhecimento faz com que você mude. O conhecimento ajuda você a entender o quanto deve se fazer e o que está errado. Mas se não houver uma transformação do Espírito Santo na sua vida, você vai continuar sabendo o que é errado e fazendo o que é errado. É o médico que atende você e sai para fumar. E antes disso ele diz assim, ó, como é que está a tua vida? Sedentário? Ah, doutor, dá umas andadas e tal. Tem que andar, hein? Tem algum vício? Ah, só de querer ganhar dinheiro, mas nunca sou satisfeito com esse vício. Aí vai, cuidado, hein? Coração e tal, daí ele sai e vai fumar. Pastor que peca, promotor de justiça que rouba, policial que faz suborno. A gente não sabe? Por que não pratica? Porque saber e fazer, saber é conhecimento, e conhecimento, informação, mas informação não traz transformação, informação só mostra o quanto a gente precisa mudar. Quem faz a transformação na vida do cristão é o Espírito de Deus que vai nos transformando de glória em glória, é o processo regenerador do seu Espírito, dia após dia, enquanto isso é conflito. Terceiro conflito, liberdade e escravidão, 16 e 17. Se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E aí você fala assim, é por isso, pastor, que eu peco. Ah, eu larguei de mão. Miserável homem que sou. Pastor, eu nem estou tentando mais. Estou cansado, cansei. Deixei, larguei de mão. Como diz o bom curitibano. Então, deixa o pecado me levar, pecado leva eu, como dizia, né, o nosso poeta profano, né, Pagodinho, Zeca Pagodinho. Deixa levar, olha, a graça, eu estou só esperando a graça agora, porque o pecado tomou conta e eu nem consigo mais, eu nem tento mais, pastor. Deixa quieto. Lá no versículo, eu amo os pecadores intencionais que gostam de usar versículo para justificar o seu pecado. Aí ele pode até dizer, pastor, então diz lá, versículo 17 de Romanos 7. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Não, pastor, é isso aí, justificado. Justificado, não. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo de um homem que largou de mão. O texto não está dizendo de um homem que quer viver de qualquer jeito, quer justificar os seus erros. O texto está dizendo de um homem com uma tensão interna, com conflito pessoal. Ele não quer fazer isso. Ele quer viver uma outra lei. É a lei do regenerado. E o regenerado tem uma postura.
ele não tem mais o pecado reinando na vida dele. O pecado está ali porque tem uma natureza pecaminosa do velho homem que ainda vive nele. O pecado ainda é um ser intruso, indesejado, que mora ainda, mas não é dono. Ele não é complacente, ele não vive vivendo de maneira como se fosse um companheiro, aceitando, não. O pecado no meu corpo é um intruso que eu não amo, não quero, não desejo, mas ele está ali. Quem tem propriedade sabe, quando você não quer mais o inquilino, que dor de cabeça para tirar o inquilino. Então o texto aqui não está dizendo de um homem que está sem um peso, mas ele está dizendo, olha, quando eu olho para as minhas atitudes, eu vejo que ainda estou preso a muito pecado. Eu não queria isso. Eu tenho vergonha até de dizer isso, mas eu tenho. Um quarto conflito, e talvez eu ache esse o mais importante de todos, é a crise de consciência. Porque eu acredito que um homem sincero com Deus, uma mulher sincera com Deus, um jovem sincero com Deus, é um jovem que quando olha para si, um adulto que quando olha para si, vê que é pecador. Vê que lá dentro, ele ainda não permitiu algumas ações, ainda tem áreas na vida dele que ele ainda governa, tem áreas da vida dele ainda que o velho homem governa, tem horas que são meio Jason, meio Fred Krueger, que querem ressuscitar e agem, e os massacres da Serra Elétrica, e aí a gente fica horrorizado com isso, mas acontecem dentro da gente. Quando você quer ser nobre com uma pessoa, mas você, depois que sai, você detona a pessoa, porque você queria trucidar aquela pessoa, porque o ódio é tão grande dentro de você, e você não se reconhece, porque você fala assim, o que está acontecendo comigo? Quem nunca teve essa crise de consciência, eu gostaria de convidar à conversão. Porque você não está polarizado, você não está numa... Você está polarizado, você está de um lado que você não tem mais nenhuma sensibilidade. Sabe quando você encontra alguém que está tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. Como é que está o relacionamento? Tudo bem. Pergunta para a esposa. Como é que estão os seus filhos? Tudo bem. Pergunta para eles. Essa pessoa polarizou, ela foi para um lado onde ela não tem sensibilidade nenhuma, ela não tem mais nenhuma crise de consciência, ela não tem mais... a Bíblia vai descrever de pessoas que estão cauterizadas no seu entendimento. Cauterizado é pegar o ferro e... bem na carne. Depois que aquela parte da carne, ela cicatriza, fica como se uma carne dura, sem muita sensibilidade. Você pode tocar, ela não sente dor. E o texto aqui é uma advertência aos cauterizados, aos cristãos que não olham mais para o seu pecado. E que não olham para ele e dizem assim, miserável homem que sou. Está tudo muito bem, porque ele está atrás de uma graça, que não é a graça, é uma desgraça, porque não está levando a Cristo, mas está fugindo para o pecado e colocando o pecado dentro de casa, não mais como intruso, mas como Senhor da vida da gente. Eu tenho que ter essa crise, porque quando eu tenho essa crise, eu estou dizendo que está vivo dentro de mim a presença do Espírito, dizendo, está errado. Benditas crises são as crises que nos levam até Deus. Benditas tensões são as tensões que levam a nossa consciência a ser escravo do pensamento de Cristo. Por isso, no versículo 18, ele vai dizer que ele tem consciência da fraqueza dele. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Nada de bom. E talvez seja uma hipérbole, um exagero, assim como a gente passa por um momento difícil. E eu gosto da tradição judaica, porque o judeu ele é um cara intenso. Você já percebeu? Já viu oração de judeu?
Não é oração de alemão. Ali, quietinho e tal. Você já viu judeu pedindo perdão? Você já viu as expressões, leu nas expressões bíblicas dos pedidos de perdão a Deus? Quando caía a consciência do pecado, o que acontecia com o cara? Ele rasgava suas roupas, vestia de quê? Pano de saco, que era humilhação, e jogava, alguns raspavam as suas cabeças e jogavam as cinzas. Essa demonstração espalhafatosa, dizendo, olha, eu estou em pecado, eu errei, eu falhei, eu não consigo cumprir essa lei maravilhosa, sou eu que sou o pecador, eu tenho consciência da minha fraqueza. Eu tenho consciência que eu não consigo, é nada de bom. Então parece essa hipérbole, esse exagero. Deve ter alguma coisa boa? Mas eu prefiro, no momento, reconhecer os meus erros e dizer, Senhor, nada de bom. Diante do Senhor não tem nada de bom. Não tem nada de bom que o Senhor olha para mim e diz assim, dá para aproveitar. Porque o teu padrão é elevadíssimo. Quando eu olho para algumas pessoas, eu falo assim, eu tenho as coisas de bom. Quando eu olho para um fulano, eu falo, esse aqui tem as coisas de bom. Mas quando eu olho para o Senhor, não tem nada de bom. Então essa consciência da fraqueza, que eu quero algo bom, mas eu não tenho poder para realizá-la, vai gerando essa crise dentro de mim. Uma segunda crise é a crise da contradição. Versículo 19. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, mas esse eu continuo fazendo. Eu estou dividido, tem um conflito dentro de mim. O que eu detesto é exatamente o que eu faço. Isso me envergonha cada vez mais. E uma terceira crise é a crise da escravidão. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu estou escravo. Parece que eu tenho essa contradição, mas parece que a carne é fraca, mas sempre vence. E o meu corpo, então, há essa luta, dessa dualidade, dessa polarização. Uma hora eu quero viver, outra hora eu não consigo viver. E é por isso que Paulo exclama no versículo 24, um grito de angústia, que nós, crentes sinceros, deveríamos fazer diante de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Há um desespero dentro deste homem, porque ele sabe de algo interessante. E como judeu, ele conhecia muito bem as leis. As 613 leis do judaísmo, ele o conhecia de cabo a rabo. Ele sabia o decálogo, as 10 leis dos mandamentos, porque ele era fariseu. E o fariseu tinha isso de cor. Eles interpretavam a lei para os outros. Ele era fariseu antes. E só que antes ele olhava a lei e se sentia intacto. É por isso que ele vai dizer para alguém uma vez, quanto à lei, eu sou irrepreensível. Mas quando ele teve um contato com Cristo, e Cristo começou a revelar quem ele era, aí ele começa a ver os pecados dentro dele, e o Espírito Santo pega aquela lanterna holofote e vai enfiando dentro da gente. E a gente vai dizendo assim, isso eu não tenho problema. Ele fala, não tem? Então deixa eu jogar mais aqui perto. Aí você começa a ver os ciscos, as sujeiras, os maus estares, o resto de comida que você deixou, que você nem via mais. O problema é que a gente acha que Deus é a nossa mãe, que a gente faz uma limpeza assim, circular na casa, né? E acha que está resolvido. E varre algumas coisas para debaixo do tapete. Deus pega o holofote e começa a dizer assim, vamos ver se você suficientemente sozinho consegue então cumprir essa lei. Vou jogar aqui debaixo do tapete e abre o tapete, está um monte de sujeira.
e a gente começa a ficar envergonhado, e é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, quando eu olhava para a lei, vivia só na lei, eu me achava irrepreensível, mas agora que eu vivo sobre uma outra lei, a lei de Cristo, eu começo a ver o quanto eu sou pecador, e agora essa lei que eu conhecia, que não foi abalada e nem tirada, porque as leis do mandamento do Senhor são leis perfeitas, o decálogo é para ser vivido. Eu agora, sobre essa ótica do pecador, eu vejo que eu sou um pecador que desejo viver, mas não consigo viver. Miserável homem que sou! E quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me libertar desse martírio? Quem vai libertar desse sofrimento? E aí ele grita isso, mas ele responde isso em 25, quando ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí vem a alegria do cristão, que quando ele olha para a lei, ele diz assim, Senhor, Tu és o único Deus, eu não quero fazer outra imagem de escultura, eu não quero viver para outros deuses, eu quero guardar o Teu dia, eu quero me santificar nesse dia, eu quero viver para o Senhor, eu quero honrar pai e mãe, eu quero não matar, não roubar, não furtar, eu não quero cobiçar algo dos outros, eu quero essa lei, mas eu sou miserável. E aí Cristo vem e diz assim, a graça te alcançou, e agora ele começa a dizer, você está justificado, então eu começo a ter a alegria de saber que em Cristo, Ele me faz mais que vencedor, e nele eu posso crer que Ele me faz justo diante de Deus. Graças a Deus. Por Cristo Jesus. Dentro de mim, esse quartinho chamado meu corpo. Quartinho não, já está meio expandido já. Habita um inquilino que eu não quero. Mas habita o Espírito de Deus nesse lugar também. E todos os dias eu acordo e sou convidado a viver no Espírito. E todos os dias eu sou tentado a viver a carne. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar disso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Mas a carne ainda tem uma lei do pecado e eu não posso negar. Por isso, cristãos sinceros reconhecem duas coisas. Que há um conflito interno. Cristãos sinceros não se passam de superpoderosos. Cristãos sinceros não chamam para si uma santidade que não é verdadeira. Cristãos sinceros dizem que são imperfeitos. Mas cristãos sinceros vivem numa tensão do aqui e do ainda não. É por isso que eu disse para você que a passagem de hoje tem que te levar a uma tensão. Se não tem tensão, você está polarizado. Ou você já é anjo e está no meio de nós, ou você é bicho. No sentido de que ainda o Espírito Santo de Deus não te tornou gente. Porque antes de Cristo, nós ainda vivemos no instinto do porquinho. E não mudamos. E queremos enganar as pessoas. E eu quero terminar contando a história do Gilberto, que eu conheci sexta-feira, e o Gilberto senta na mesa comigo, um evento que eu fui falar. Ele diz assim, pastor, te contar a minha conversão. Eu era um doido. Bom, doido, acho que Jesus ainda não mudou, porque ele continua desse jeito. E ele disse assim, eu tinha muito dinheiro, mas estava tudo enrolado, eu estava devendo, e um cara, um senhor, um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul, eu tinha amizade com ele, e ele de vez em quando me emprestava dinheiro,
E toda vez que ele me emprestava dinheiro, ele olhava bem para mim e falava assim, você vai me pagar? Eu vou. Mas já sabia que não ia pagar porque não tinha condição. E eu já devia uma fortuna para ele. E um dia ele chegou e falou, ó, tem um negócio para você, vamos viajar para Santa Cruz, você vai comigo e nós vamos de carro. E foram. Ele tudo quebrado, arrebentado e tal. No meio do caminho, aquele homem começou a dizer para ele assim, quero dizer uma coisa para você. Você acha que eu estou com você por causa de dinheiro? Falou, há muito tempo estou orando por você. Eu sei que esse negócio não vai dar em nada. Mas o que quero dizer para você é o seguinte, quem que você pensa que é? Você pensa que essa vidinha que você está vivendo é vida? Eu já vivi isso. Aí ele falou, pastor, eu só ouvi aquele homem porque ele era mais rico que eu. Eu só ouvi aquele homem porque ele tinha mais poder do que eu. Porque se fosse um pé rapado, eu ia dizer, ué, fala de mudar de vida, tu é mais pobre que eu, rapaz. Ele disse isso para mim. E Deus começou a falar através daquele homem. Ele falou assim, ó, você tem que se converter. Você tem que conhecer Jesus, porque o dia que você conhecer Jesus, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você quer isso? Ele dirigindo, desde que ele deu uma freada assim no carro, falou assim, eu quero, como é que eu faço? Ele falou, não sei. Procura uma igreja, mas procura uma igreja séria. Enquanto ele estava falando, ele estava pensando, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida. E diz que o Espírito Santo começou a colocar os erros dele. E ele começou a sentir um peso, uma angústia, um sofrimento, porque ele não sabia como mudar. Ele falou, mas eu quero isso. Eu desejo isso, eu quero viver esse negócio. Não é possível. Se esse homem está dizendo que tem, ele é mais rico que eu, está melhor que eu, então funciona. Eu quero esse negócio para mim. E aí ele chega na cidade dele e fala assim, eu vou encontrar uma igreja. Quando ele sai, entra na avenida assim, chega numa igreja. Aí ele liga para o cara e fala assim, eu estou na frente da igreja. Ele falou, qual a igreja? Igreja tal. Daí ele falou assim, pode entrar. O outro lá, o ricão. Aí ele entra na igreja, pega o telefone, chama o pastor vai lá, ele começa a contar a sua vida, quer dizer, começou das 8 da noite, terminou 4 horas da manhã. E ele sai dali. Quando ele liga para ele, ó, já me converti. E aí, o processo de Deus na vida daquele homem respondeu a pergunta que nós não temos como responder. Como é que eu mudo a minha vida? A crise daquele homem se convertendo é a mesma crise nossa. Como é que eu mudo a minha vida? A resposta está, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem muda o meu coração. 4 anos depois, aquele homem chega para ele e fala assim, essa igreja é a mesma igreja que eu frequento, em outra cidade. Mas eu não falei nada, porque não é você que tinha que escolher a igreja. Deus é que tinha que colocar você na igreja que Ele precisava fazer e colocar você ali. Porque agora, naquele momento, você tinha que aprender a depender só de Deus em tudo. E aquele homem estava contando essa história e eu lembrando do texto bíblico. E eu dizendo, é isso. Toda essa crise de Paulo é para chegar a uma conclusão muito simples. Eu e você precisamos de Cristo 24 horas por dia. Não existe mudança de transformação porque você conhece a Bíblia, mas você deve conhecê-la. Mas ela por si só não muda você. Não existe mudança porque você sabe o que é certo. Existe mudança quando Cristo entra, invade e age, e Ele vai mudando dia após dia, até um dia que a obra seja completa. Porque aquele que começou a excelente obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Eu me preocupo com crente que não peca, crente que não tem falhas, crente que não reconhece suas falhas, crente que aponta dedo para os outros. É por isso que eu admiro Paulo, que no meio de uma carta tão ideal, ele para e diz assim, gente, eu preciso confessar para vocês, tem um conflito dentro de mim, mas
Graças a Deus por Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa música, Prostro-me diante da cruz. Porque é ali que, na cruz, é que o cristão encontra o consolo das suas falhas e dos seus pecados. É ali. É ali que Martinho Lutero, o reformista, que há 500 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, encontrou paz para sua alma. Na cruz. E nessa noite eu queria perguntar a você: você tem essa tensão no seu coração? Se você não tem, eu te convido a ter. É preocupante alguém que se diz cristão olhar para as leis do Senhor e não se ver transgressor nelas. É preocupante para um cristão sincero colocar o pecado dentro de casa e chamá-lo de animalzinho de estimação, ao invés de tratá-lo como intruso. O que Jesus está dizendo é que Ele não está esperando gente perfeita, mas Ele está dizendo, tem que haver uma tensão. Tem que haver um coração contrito e quebrantado, porque quer viver a lei do Senhor, mas entende que só em Cristo pode vivê-la plenamente. Por isso, nessa noite, no Dia dos Pais, eu queria dizer para você, que Deus abençoe você na sua crise, para que ela te leve direto para Jesus, que ela te leve direto para a cruz, e que você se prostre diante da cruz, e sabendo do sangue de Cristo, saiba que Ele já te perdoou por esse pecado, mas que você pode desfrutar da presença dEle, porque já não há mais condenação. Enquanto você está sentado como está, nós vamos cantando bem suave. Eu queria fazer um desafio a você, bem suave. Eu quero fazer um desafio a você. Como é que está a sua tensão? Você está satisfeito com a sua vida? Se você está satisfeito com a sua vida, tem algo errado. É porque você não se comparou à lei de Cristo. Porque ela é absurdamente santa e perfeita, espiritual e boa. Mas eu não. E isso mostra a minha miserabilidade e me leva a depender de Cristo. Por isso, eu peço que em nome de Jesus, você quer viver essa vida de busca de Deus, onde você reconhece que sem Ele você não é nada. Eu não estou dizendo aqui daqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado de Jesus, eu estou dizendo daqueles que já são convertidos, são regenerados e carregam dentro dele essa crise. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero pedir para que o Senhor fortaleça a sua fé. Eu quero que nessa noite você saia daqui vigoroso, revigorado, restaurado, para viver no poder do Espírito Santo, as lutas diárias contra o pecado e ser vitorioso nela, em nome de Jesus. Se você está entendendo isso, eu quero que você fique em pé, eu quero orar com você, se posicionando, Senhor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, eu sou este miserável ou miserável, e é tão difícil dizer isso, mas eu já estou aqui em pé,
Eu já estou reconhecendo isso. Eu reconheço, eu sou esse homem que luto para querer viver o certo, mas há uma lei no meu corpo que me leva a ser diferente. Mas, Senhor, nessa noite nós não aceitamos isso. Nós queremos ter esse conflito, essa tensão. Nós aceitamos essa batalha e queremos viver nisso. E queremos dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa hora, Pai, eu oro por esses queridos homens e mulheres que estão dizendo diante do Senhor na mais alta sinceridade, ó Pai, como aquele fariseu não, mas como aquele publicano de Lucas 18, batia no peito, não olhava nem para diante do templo e dizia, miserável homem que sou, eu sou pecador. Senhor Jesus, nessa hora recebe a nossa adoração em forma de confissão. Porque estamos entregando para o Senhor não bênçãos, não estamos entregando para o Senhor dádivas, não estamos entregando para o Senhor ofertas alçadas, nem consagradas, nem aroma suave ao Senhor. Nós estamos dizendo, Senhor, olha só o que eu tenho um coração intencionado, uma mente voltada ao Senhor, mas tem uma lei que luta dentro de mim, e eu entrego isso, para que o Senhor governe, para que o Senhor haja, para que o Senhor vença, para que o Senhor me faça vitorioso, porque assim eu quero viver, para a glória e honra do Teu nome. Que o Senhor abençoe esses irmãos, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça nas suas batalhas, e que essas lutas que eles têm, e essas falhas que eles vivem, que o Senhor faça diminuir, a ponto de não existir, mas que o Senhor possa, Deus, dar força a cada momento. E se tem alguém aqui derrotado, se sentindo desanimado, desistiu dessa luta, Senhor, revigora agora, e enche da sua alegria, e enche da sua coragem, e enche, ó Deus, da sua paz, para que ele possa continuar dizendo, há aqui uma tensão, mas eu espero um dia da redenção dos filhos de Deus. Eu espero um dia onde aquele lugar que o Senhor preparou para nós, que não há mais pecado, não há mais condenação, não há mais poder de Satanás, porque a morte foi derrotada, porque o poder do pecado foi destruído, e agora seremos a imagem e semelhança do nosso Deus por toda a eternidade, e assim sim, o pecado foi vencido. Mas enquanto isso, tensionados, em ponto de batalha, queremos estar com o nosso coração no Senhor. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.